Bom dia, a paz do Senhor a todos, amigos, irmãos em Cristo, amigos do Facebook. Que o Senhor venha nesse dia estar ministrando na vida de cada um de nós a vontade dEle, a semente da palavra dEle, que Ele plantou nos nossos corações, amém? Vamos estar louvando este louvor da Cassiane, iniciando com o louvor. E já estaremos orando e fazendo a leitura da palavra, amém? Que o Senhor alcance a tua vida, abençoe aí o seu lar, aonde você estiver assistindo, amém? Eu vou repousar e ter nas promessas de Deus para mim. O coração irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo para que os frutos comecem a crescer. E as minhas lágrimas serão carregar sementes da fé. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formaram sobre ti, que Deus de ti não se esqueceu, Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo pra ti chegou. Você plantou e um novo tempo pra ti chegou. Aleluia, creia. O novo tempo chegou para você, amém? Para o Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você. Traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em suas mãos. Busque colher os frutos da fé que agora brotarão. Aleluia! Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Aleluia, Jesus! Mas maravilhoso, Senhor. Nome de Jesus, Santo Deus. Santo Deus, aleluia. Apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formaram sobre ti. Saiba que Deus de ti não se esqueceu, Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Você plantou e um novo tempo, aleluia, chegou. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você. Traz a cura, traz a solução que você precisa, Ele traz. Receba nas suas mãos agora tudo que você pediu, tudo que você esperou em Deus. Creia. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão.
pediu e esperou. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor, o Senhor está ministrando nesse dia, Pai, a tua cura, a tua graça, Senhor. Por mais que essa fé seja pequena, como um grão de mostarda, existe uma fé aí dentro de você, que o Senhor está fazendo hoje essa pequena fé brotar e se transformar numa cura, numa restauração, numa libertação, em algo muito profundo, que Deus vai agir na tua vida. Creia, a palavra do Senhor, ela é semente poderosa. Aonde brota, aonde ela cai, ela brota e cresce. E ali, quando ela cresce, ela faz com que venha gerar frutos para a glória do Senhor. Frutos que você precisa, seja uma cura, seja a libertação de alguém, da família, seja uma porta de emprego. Deus sabe o que você plantou. Deus sabe o que você derramou na presença dele. Qual foi a semente que você colocou a tua fé no impossível? Qual foi o impossível que você olhou e falou para o Senhor: Senhor, isso é impossível. Mas lá, aquele pingo, tão pequenininho, aquela fé minúscula que você nem enxerga, mas está lá dentro de você. E nesse dia, o Senhor me traz aqui para ler com você, quem estiver em casa, quem estiver com um celular, uma Bíblia no celular, um aplicativo, quiser abrir aí, Mateus capítulo 13, nós vamos ministrar hoje, amém? Vou iniciar fazendo uma oração. Senhor, Pai, te agradeço, ó Pai amado, por mais este dia, por mais este momento que o Senhor venha ministrar nas nossas vidas, Pai. Para a glória do teu nome, Pai, eu te agradeço que o Senhor venha, Pai, estar germinando, Pai, essa pequena semente, Pai, da tua palavra, Pai, essa pequena semente como um grão de mostarda que venha a ser plantado nesse coração, nessa vida, e que venha crescer e que venha render frutos para o Senhor. Eu creio que o Senhor vai tocar, Senhor, essa pequena fé, essa pessoa que se acha tão pequena, tão desvalorizada por este mundo. Um mundo onde os holofotes, os grandes reinam. É ali, neste mundo, o Senhor vê. O Senhor vê, Pai. Eu creio que o Senhor vê. O Senhor sonda o coração de cada um. O Senhor sonda a fé de cada um. E nesse dia, o Senhor vem com a tua palavra, o que o Senhor falou lá atrás para o teu povo, Pai. O que o Senhor falou através de parábolas lá atrás. O Senhor vem nesse dia regar a nossa fé, regar o nosso coração e fazer, Senhor, frutificar, Pai, crescer a nossa fé, Pai, crescer a nossa fé, Pai, no impossível, na cura, Senhor, de alguém da nossa família, Pai, na cura, Senhor, do milagre, Senhor, na porta de emprego, na rendição, Senhor, em tudo aquilo, Pai, que o Senhor sabe que cada um vivemos, Pai, cada um de nós temos as nossas lutas. Enquanto estamos nesse mundo, Senhor, nós temos as nossas lutas, mas o Senhor sabe, o Senhor tudo sonda, o Senhor tudo vê, e o Senhor toca, e o Senhor alcança, Pai, nesse dia, Pai. Eu creio e eu te agradeço, Senhor, que essa tua palavra que é perfeita e agradável, venha, Senhor, ser plantada, Pai, nessa tarde, nesse início de tarde. Que o Senhor venha estar ministrando e germinando, Pai, a tua palavra nesse coração. Que ao final, Senhor, dessa mensagem, essa pessoa tenha uma sede de estar buscando, regando esta fé na tua presença, Senhor. Opera, Senhor, alcança, Senhor, aqueles que o mundo
não liga, aqueles que o mundo rejeita. Alcança, Senhor, aqueles que estão perdidos. Alcança, Senhor, aqueles que estão longe da tua presença, que acham que estão longe, porque não estão, Pai. Porque ali dentro tem uma fé, ali dentro tem uma semente, que é a tua vontade, que é a sede por ti. O Senhor fala para ti, você acha que você está longe de mim, mas quando você bate o dedão, o que você fala? Ai, meu Deus, meu dedo. Você lembra de Deus quando você bate teu dedo? Quando você tropeça, a primeira coisa que você fala, meu Deus, que é isso? Você tem essa semente dentro de você. Essa semente você tem. Esta fé você tem. Não diga que você é ateu. Não diga que você não quer saber de Deus. Não diga isso. Lá dentro de você tem uma fé. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas, cerca com a tua presença. Senhor, tira todo espírito de distração, Senhor, e alcança, Senhor, nessa hora, que eles venham render os ouvidos à tua voz, à tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. E cuida, Senhor, em cada área, Senhor, na cura, na restauração, no milagre, em tudo que eles precisam, que o Senhor venha realizar a tua obra, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então vamos iniciar lendo. Hoje eu vou ler o capítulo 13 de Mateus. Neste capítulo, o Senhor Jesus estava pregando. Jesus pregava por parábolas. Aonde ele ia, ele parava e conversava com as pessoas. Uma grande multidão o seguia, aonde ele ia ministrando, aonde ele ia falando. E ali as pessoas iam contemplando os milagres que aconteciam e as pessoas iam atrás de Jesus, porque sabiam que Jesus tinha algo diferente, uma palavra de sabedoria para eles, uma palavra de graça, uma palavra de paz para eles, né? E as pessoas o seguiam. E no capítulo 13 tem um tema: o semeador. Então vamos iniciar lá. Versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. Imaginem, Jesus chegou na beira do lago, sentou e ali ele começou a ensinar. Versículo 2. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. E os passarinhos comeram tudo. Versículo 5. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes, né? Quando outras sementes caíram no meio de espinhos, onde que cresceram e sufocaram as suas plantas, né? Aqueles espinhos. Mas as sementes que caíram em boa terra, essas produziram base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Versículo 9. E Jesus terminou dizendo:
Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Porque daí aqui já, na minha Bíblia já tem um outro tema, né? Tudo dividido por tema, né? A partir do versículo 10 já tem um outro tema. Por que Jesus usou as parábolas? Aqui ele explica por que Jesus usava as parábolas. Versículo 10. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas, né? Aí Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E é por isso que eu uso parábolas, para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, não entendem. E assim acontece com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão. Isso foi o que o profeta Isaías falou, né? Lá atrás. Muito antes de Jesus nascer, o profeta Isaías falou isso. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver. E os seus ouvidos poderiam ouvir. E a sua mente poderia entender. E eles se voltariam para mim. E eu os curaria, disse Deus. Isso, Deus usou o profeta Isaías para falar lá atrás. Tudo o que ia acontecer. E se voltando aqui, Jesus falou por parábola, lembrando o que o profeta Isaías falou lá atrás. E nos nossos dias não é diferente. Quando a gente quando Deus nos usa para ministrar, para falar, tem aqueles que recebem a boa semente da palavra, que têm ouvidos limpos, puros, que ouvem e recebem. E guardam no coração, e guardam na mente, e recebem aquilo como algo do Senhor. Mas tem aqueles que estão com ouvidos tapados, que não querem, não quero ouvir, não. Só escuta por aqui e sai por ali, não. Tem aqueles. Vamos continuar aqui. Aí Jesus, versículo 17, Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam ver. Gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ali, Jesus está presente, falando cara a cara com o povo. Quem de nós não gostaria de ver assim Jesus nos falando ali à nossa frente? Isso ia alegrar tanto o nosso coração, né? Isso ia tirar toda dúvida, toda indagação de Tomé, daquele Tomé que existe dentro de nós, que não acredita, que só acredita vendo. A palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus mesmo falou aqui nesse versículo, que nós acreditaríamos, né? Se nós víssemos como tem pessoas assim, como
Como nós às vezes somos incrédulos em querer ver para crer, em querer ver Jesus se revelar a nós em sonho, ou em querer ver Jesus ali nos tocando. Eu só acredito no que ela está falando. Eu só acredito que Jesus vai me curar, que Jesus vai me enviar anjos para me curar. Se eu ver. Você pode pensar isso na tua mente. Ela falou que os anjos iriam vir à noite me curar. Ela falou que Jesus viria de madrugada quando eu estivesse dormindo. Eu queria ver para me acreditar. Você pode ter pensado isso nesse momento. Neste momento, você pode ter indagado. Você pode ter pensado, eu só acredito vendo. Não. Tem uma pequena fé aí dentro. Tem uma pequena fé aí dentro. Tem uma pequena fé aí. Tenho certeza que tem uma pequena fé aí. Continuando aqui. No versículo 18, tem um outro tema aqui. Jesus explica essa parábola do semeador, né? Que foi a primeira lá, que ele falou lá no início do capítulo 3. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. No versículo 20, as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não tem a raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, as perseguições, e logo abandonam a sua fé. Logo deixam de acreditar. Porque vem a perseguição, porque vem um empecilho para você não ir até a casa de Deus, para você não ir para a igreja, porque você machucou o teu pé andando. No outro dia você teve que ir para a UPA, porque você não aguentou com as dores nos seus pés, porque você não estava acostumada a andar tanto assim. São coisas que vêm para nos impedir de permanecer na presença do Senhor, né? Continuando, no versículo 21, outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações com este mundo e a ilusão das riquezas sufocam essa mensagem, né? E essas pessoas não produzem os frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Porque aquela semente caiu numa boa terra. E aquela boa terra, ali, o que aconteceu? Aquela pessoa recebeu aquela semente e fez o quê? E foi lá e frutificou. E não deixou aquela semente só nela. E foi lá e fez com que aquela semente fosse espalhada por outras pessoas. E fez com que aquilo fortaleceu a fé dela, que ela foi lá e pregou a outras pessoas com ousadia e louvou com ousadia. E o Espírito do Senhor pairou sobre a casa. E o Espírito do Senhor libertou vidas através do louvor dela. Porque ela recebeu, aquela semente caiu numa terra boa. Aquela semente caiu numa terra
que estava com os olhos abertos, com ouvidos atentos, e guardou a palavra e pensou assim: eu não vou ficar com essa palavra só para mim, não. Essa palavra veio para me despertar, para me acordar. Eu vou lá, eu vou fazer o ID do Senhor, porque essa palavra veio para o quê? Para uma boa terra. É a palavra do Senhor que está falando, né? E voltando aqui, no versículo 24, a partir do 24 já tem um outro tema aqui, o joio. Jesus contou outra parábola, ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Versículo 27. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? No versículo 28. Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele, né? E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Os empregados falaram pro senhor deles, pro patrão deles, né? Aí ele respondeu: não, no 29. Não, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão também arrancar o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, né? Os trabalhadores que irão fazer a colheita. Olha o mistério aqui do Senhor. Quem tem ouvidos está entendendo o mistério do Senhor aqui. Versículo 30. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e arranquem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Aqui eu entendo a sabedoria desse patrão. A sabedoria, a visão que esse patrão teve. A visão, eu vejo aqui um sacerdote. A sabedoria que esse sacerdote teve em ministrar aos seus liderados, em deixar ali junto o joio e o trigo, para depois, quando ele for arrancar, ele arrancar com tudo para ser queimado. Porque quando o joio está crescendo, a gente não vê. Se a gente for tirar assim, você consegue tirar o trigo junto. Se você for ver lá numa plantação, as pessoas que trabalham com plantação vão te falar isso. Tem aquela praga ali junto. Se arrancar com tudo ali, acabou de aparecer. Se ele pegar e arrancar junto, vai sair o trigo junto, vai sair o bom junto. E o que esse que trabalha com a terra, esse que planta faz? Ele deixa crescer, para depois ele arrancar com tudo. Ele arrancar só o joio e queimar e jogar fora. E guardar só o trigo bom. Só aquele trigo que vai fazer com que ele venha ser próspero, fazer com que ele venha pegar aquele trigo e vender aos comerciantes, e vender
para chegar na tua mesa um trigo bom, para chegar na nossa mesa um trigo limpo, um trigo que não esteja contaminado. Ele passa por várias fases de testes, de análises, até chegar à tua mesa. Para que ele chegue na tua mesa limpo, para que ele chegue na tua mesa bom, para que você possa fazer um pão bom, um pão que venha saciar a tua fome, para que você venha fazer um pão que venha ali te alimentar e alimentar a tua família de verdade, sabe? Que venha aquele trigo bom, entendeu o mistério? Tá entendendo o mistério? Sacerdote, diz o Senhor. O Senhor está falando isso por sacerdotes. Que Deus te dê sabedoria, sacerdotes, te dê sabedoria para regar e arrancar tudo aquilo que não vem do Senhor no meio da tua plantação, no meio de toda essa plantação que o Senhor colocou nas tuas mãos. Porque um dia você vai chegar diante do Senhor e vai apresentar essas almas para o Senhor, vai apresentar para Ele. O que você vai apresentar? A gente busca tanta coisa nessa terra. Tanta coisa. Sendo que o nosso galardão tá lá. O teu galardão tá lá. Você vai apresentar esse trigo ao Senhor lá. Então você tem que ter sabedoria de ministrar, de saber lidar com esse joio que tá junto com o trigo, saber ali tirar na hora certa e arrancar com tudo aquilo, porque a mensagem, como falou ali no início, a semente quando cai numa boa terra, ela cresce e dá outros frutos. Mas a semente quando cai no meio dos espinhos, olha o mistério. No meio dos espinhos, aquela pessoa que não aceita a tua correção, mas só quer vir no teu ouvido te abuzinar, fofoca. Que Deus te deu discernimento para dissipar toda a fofoca que chegar aos teus ouvidos, para repreender toda a fofoca, toda a murmuração. Porque burburinho, nossa, papagaio fala. Que você venha ter sabedoria de Deus para, quando chegar ao teu ouvido burburinhos, você venha, não. Você não venha aceitar, você venha cortar. Porque a espada está nas tuas mãos. A espada está nas tuas mãos para cortar tudo que você sente que não é de Deus. Quando vem te falar algo que você sente que não é de Deus, que não testificou com aquilo que Deus colocou na tua vida, que você sabe, o que Deus falou para você lá atrás. Você sabe, e você sente no teu espírito. Quando é de Deus, nós sentimos. O Espírito Santo nos aquece no momento. O Espírito Santo nos confirma dentro de nós que é Ele falando, que aquele conselho, que aquela conversa é dele. Quando não é, quando você está numa roda que não é de Deus, que não é, que só tem contenda, que só tem diz que me diz que, você se sente incomodado ali, você não se sente em paz ali. Você pega aí, porque o teu espírito não se casa com aquele espírito ali. E você pega aí o que é? Se você tiver ouvidos bons, se você tiver discernimento, você vai pegar, não, esse lugar não é pra mim. Você vai se levantar no meio daquela roda e vai sair. Por quê? Porque a luz, ela fica num lugar, ela ilumina as trevas. Eu creio que nós somos luz no meio das trevas, somos luz, que Deus nos leva para lugares aonde precisam da luz do Senhor, creio. Mas quando estamos assentados numa roda que o Senhor não se agrada,
numa roda onde o Senhor, onde está profanando a vontade do Senhor, porque a palavra mesmo do Senhor nos fala que quando se reúnem em roda, me diz que para falar, não agrada ao Senhor. O Senhor não se agrada disso, o Senhor não está nisso. Então que nós venhamos ter sabedoria. Isso serve para todos nós, não só para os sacerdotes, não só para aqueles que estão à frente de uma grande congregação, mas a todos nós. O Senhor nos fala na palavra dele que nós não devemos estar, que nós devemos buscar discernimento, para que nós não venhamos estar aonde, sabe, aquele amigo que às vezes você acha que é amigo, tá ali batendo suas costas, mas por trás tá com uma faca enorme, te apunhalando pelas costas. Aí você pensa que, nossa, esse amigo aqui é amigo para todas as horas. Mas por trás ele tá com um facão gigante, te apunhalando. Então que você venha ter discernimento, que nós venhamos ter discernimento, buscar discernimento para separar o joio do trigo. Para poder separar o joio do trigo, tirar aquilo que não é de Deus. Eu sempre orei assim, Senhor, eu não estou. Tem mesas que eu saio e só o Senhor sabe o que estão falando de mim quando eu saio daquela mesa. Mas o Senhor sabe, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sonda, o Senhor tudo escuta. Então que o Senhor me tire de rodas que não te agradam. Que o Senhor me tire de amizades que não te agradam. Que não bendizem ao teu nome, que não falam a verdade de mim quando eu saio daquela roda de amigo. E o que o Senhor fez? O Senhor pegou e tirou de perto de mim algumas amizades. Por quê? Porque Ele sabe, porque Ele vê, porque Ele sonda aquilo que falam quando eu me levanto e saio. Deus sonda, Deus sabe quando é um amigo verdadeiro, quando não é um laço querendo aquilo que é teu. Então que nós venhamos ter esta sabedoria, buscar o discernimento, para que venhamos obedecer a palavra do Senhor. Sempre lembrando que o nosso galardão não é aqui, o nosso galardão é lá. Tudo aquilo que nós fazemos e vivemos aqui hoje, se esse teu amigo te induz ao erro, te induz a falar mal de outra pessoa, a fazer aquilo que não agrada a Deus, ele não está te induzindo ao céu, ele está te induzindo ao inferno, porque ele está fazendo com que você peque, com que você erre. Então, que você busque discernimento. Não, isso não é de Deus. Desculpa, amigo, você vem aqui falar isso? Não, por que você não dobra o joelho e não ora por aquela pessoa em vez de ficar falando isso? Vamos dobrar o joelho, chama ele ou ela. Vamos dobrar o joelho aqui agora. Vamos orar por aquela pessoa. Vamos orar porque Deus conhece todas as coisas, porque Deus sabe todas as coisas. Aí você já vai estar fazendo o quê? Com a sabedoria do Senhor, você já vai estar cortando o mal pela raiz. Porque em vez de você estar propagando o que aquela pessoa venha buzinar no teu ouvido, venha buzinar, vem jogar no teu coração, dentro de você, a sujeira da fofoca, da mentira, da contenda. Que você venha, naquela hora, pegar e falar: não, vamos dobrar o joelho, vamos orar, para que Deus venha agir, porque Deus vê todas as coisas, porque Deus conhece todas as coisas. E Deus te dá sabedoria por aquela hora, saber cortar a pessoa, saber falar. Cortar, eu digo cortar, dissipar aquilo que a pessoa vem falar no teu ouvido, com sabedoria. Com sabedoria. Bem, continuando aqui, no versículo 31, a semente de mostarda, outro tema aqui, né?
Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na terra. Ela é menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem os ninhos nos seus ramos. Aqui Deus está comparando as sementes de mostarda com o reino dos céus. Por quê? Por quê? Porque isso acontecia lá já. E no nosso dia, como isso acontece? Como isso acontece? Nós não olhamos para o céu, nós fazemos as coisas olhando só para o agora e não olhamos que aquilo que estamos fazendo ali, lá no céu, o Senhor está reservando um galardão para nós, construindo o nosso palácio. Cada pedra que vem contra a tua vida, você está em retidão. E vem pedras, e vem pedras, e vem pedras, e vem pedras para te jogar lá embaixo no fundo do poço, te deixar ali no fundo daquele poço, naquele calabouço escondido, para que ninguém te veja, para que ninguém te ajude. E o que o Senhor faz? O Senhor pega essa pedra e coloca lá na tua casa celestial. Benditos são aqueles que são perseguidos por amor do nome do Senhor. Por quê? Porque são apedrejados, são apedrejados. Imagine a grande mansão que o Senhor tem preparado para ti. O grande galardão que o Senhor tem preparado para ti. Então, não se entristeça. Só se alegre. Quando vinham as pedradas, só se alegre. Porque o nosso galardão não é nesse mundo. Nosso galardão é lá. Amém? Continuando. O fermento. Versículo 33. Jesus contou mais essa parábola para o povo. O reino do céu é como fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que se espalhe por toda a massa. Por quê? O fermento. O reino do céu é comparado ao fermento. O que acontece com o fermento quando você coloca na massa que você está fazendo, aquele bolo, aquele pão? O fermento serve para quê? Para crescimento, para se expandir, para crescimento. Para isso que serve o fermento, né? O reino do céu é dessa forma. É algo tão grande, é algo tão lindo que a gente não pode imaginar. A grandiosidade do reino dos céus. Continuando, o uso das parábolas. Outro tema no versículo 34. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem por meio de parábolas. Isso aconteceu para cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com este povo. Explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. O Senhor Deus usava os profetas lá atrás já para render, para ministrar ao povo, falando que iria usar parábolas. E de quem que eles estavam falando? De quem que os profetas lá atrás estavam falando? Estavam falando de Jesus, que Jesus iria pregar, viria pregar por parábolas, para que as pessoas entendessem, né? Continuando, no versículo 38, aí no versículo 36, estou enxergando, tá embaçado aqui. Jesus explica a parábola do joio. Aí no 36, ele vai explicar a parábola do joio, né? Que foi aquela lá de cima lá. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós,
O que quer dizer a parábola do joio? Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes são as pessoas que pertencem ao reino e o joio, os que pertencem ao maligno. Olha a revelação aqui daquela parábola lá de Jesus explicando, né? O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Aí, ó. Tá vendo quem que é? Aquele que está semeando o joio? O próprio diabo. Está sendo usado pelo diabo. Então, que você não venha ser usado pelo diabo. Que você venha se render ao Senhor e ser usado pelo Senhor. Não queira ser filho do maligno. Não queira o lago de fogo. Não queira esse futuro para você. Porque Deus não quer esse futuro para você. Jesus está de braços abertos para você. Ele quer você na glória com Ele. Então pare com isso. Se renda ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Se arrependa de verdade. E se transforme em trigo. Em vez de joio, se transforme em trigo. Continuando aqui. 40. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem. Aí, ó. É a palavra do Senhor que está falando, não é eu. É a Bíblia que está falando. Ele vai tirar todos que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Versículo 42. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Você que é fiel. Glória a Deus pela tua vida. Você que é fiel. Minha prima ali, Marisa. Glória a Deus, Marisa. Coloca essa figurinha aí, né? Deus abençoe vocês. Glória a Deus por todos aqueles que são fiéis, porque nós brilharemos na presença do Senhor. O Senhor, a palavra dele mesmo fala. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. O Senhor brilhará sobre as nossas vidas. O Senhor brilhará sobre a vida de você que é fiel. Brilhará. Porque o Senhor tudo vê, tudo sonda. Amém? Continuando, versículo 44. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Ai, a palavra do Senhor é tão linda, né? Tem nem muito o que falar, porque ela, por si só, já fala aos nossos corações. É muito tremenda a palavra do Senhor. No 45, ele fala da pérola. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. O reino dos céus
Se nós pudéssemos ver quanto é lindo o reino dos céus, quanto é glorioso o reino dos céus, nós não íamos ficar querendo ser o joio. Nós não íamos querer emprestar a boca para o inimigo para gerar contenda, para gerar fofoca, sendo usado pelo diabo. Nós ia querer render ao Senhor, ao grande eu sou. Nós iríamos querer fazer o quê? Amar a Ele, andar com Ele, andar com Jesus. Porque o reino do céu é tão lindo, é tão maravilhoso, não só por isso que nós íamos querer andar com Jesus, mas por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, por todo o livramento que Ele nos dá, por toda a paz que Ele nos dá. Continuando, no versículo 47, ele fala da rede, né? O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pecadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Aí você pescador, meus primos que são pescadores lá em Guaruvá. Aí o reino dos céus é comparado ao trabalho de vocês. Olha que lindo. E quando ela está cheia, os pecadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. E se prestam, são postos dentro dos cestos, e o que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão, separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Continuando. Versículo 51. Verdades novas e verdades velhas. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Aí eles falaram sim, responderam eles, né? Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Continuando, versículo 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que ouviam ficaram admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é filho do carpinteiro? As pessoas falavam, né? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? As pessoas falavam, né? Por isso ficaram desiludidos com ele, mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Que profundo, né? Jesus não pode fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Aí o que eu entendo aqui? Que Deus pegou Jesus e levou para outros lugares, onde Deus via que tinha pessoas que iam receber aquela palavra, que iam germinar com fé, que aquela palavra ia fazer morada no coração deles, da forma que Jesus explicava. Isso não é diferente nos nossos dias. No meio dos nossos, nós não somos ouvidos, nós não somos respeitados, né? Não somos, infelizmente.
né? E a palavra do Senhor, ela é tão pura, é tão tremenda, que ela nos ensina de uma forma assim, ó, muito forte. E o que o Senhor quis nos dizer nesse dia, neste capítulo 13. A boa semente que nós levamos, ela pode cair numa terra boa, pode cair numa terra cheia de espinhos, pode cair num lugar, pode cair em tantos lugares, né? Que nós nem imaginamos como que estão aquelas terras. Mas Deus sabe. Então nós devemos fazer o quê? Devemos fazer a nossa parte em obedecer ao Senhor e em lançar a semente e lançar. E o Senhor é quem vai regar. O Senhor é quem vai mandar a chuva para germinar aquela terra. O Senhor é quem vai mandar o sol para fazer ali aquela fotossíntese. Quando nós estávamos no colégio, nós estudávamos sobre fotossíntese, o que acontece, o que uma planta precisa do sol para se desenvolver também. E o sol é o quê? Sol da justiça, é o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, nós lançamos a semente, o Senhor Jesus, o sol da justiça vai, toca sobre aquela semente e paira sobre aquela semente. E ali aquela semente cresce, cresce, cresce e dá mais frutos e dá mais ramos, como lemos aqui. Ramos, frutos aonde os passarinhos se assentam aqueles galhos, porque deram uns frutos bons, que até os passarinhos foram ali se alimentar. Então que nesse dia você receba essa palavra e entenda que a pouca fé, a semente pequena, a fé pequena que você tem dentro de você, como falamos lá no início, aquela pequena fé que tem dentro do teu coração, e você pensa assim: eu não creio no Deus que a Kátia está falando. Eu não creio no Deus que a Kátia está falando. Tô falando Kátia por quê? Assim chamam a minha família, né? E alguém na minha família pensou assim: eu não creio no Deus que a Kátia está falando. Mas o Senhor pega essa pequena fé que está dentro de você, que você me manda no WhatsApp lá, vídeos daquela criança que você tem lá, vídeos daquela criança que você tem lá, você me manda lá, bom dia, e aquele videozinho com aquela imagem lá. Eu quero te dizer, Deus colocou essa pequena fé dentro de você. Por mais que você fale assim: eu não tenho essa fé que você está falando, Kátia, eu não tenho essa fé. Tem sim, aquele vídeo que você me envia lá. Eu louvo a Deus, quando eu vejo aqueles vídeos, eu vejo com outros olhos. Eu olho assim: ah, meu irmão, você tem fé, meu irmão? Tem sim. Tem sim. Tem fé sim. Deus está trabalhando na tua vida. Em nome de Jesus, eu creio. Essa fé vai crescer. Vai crescer. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que vai ser mais crente que eu quando estiver na presença do Senhor. Deus vai te usar de uma forma muito tremenda para a glória do Senhor. Muito tremenda. Deus está te curando, Deus está agindo na tua vida. E você será um grande semeador desta palavra. Amém? Em nome de Jesus, eu creio. O Senhor falou para mim: faz a minha vontade, que dos teus eu cuido. O Senhor está cuidando de todos meus. Todos. O Senhor está cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero orar aqui e que o Senhor venha, não sei nem que horas são, que o Senhor venha estar germinando essa semente no teu coração, que essa semente venha crescer,
se frutificar e alcançar outros. Lembre, você que tem essa boa terra, onde essa semente tá aí frutificando, que não fique só com você, como lá na parábola dos talentos, que não fique só com você, que você pegue essa semente, com o talento que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aonde Deus te colocou, lá naquele trabalho onde você está. Tem uma pessoa que precisa de uma palavra, que você vai e fale aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Que você faça esta semente que está nas tuas mãos frutificar, que ela não venha ficar só ali, que ela venha crescer como o girassol. O girassol, ele tem ali, bem no meio daquela flor de girassol, tem aquelas coisinhas ali são as sementes dela. Quando aquela parte ali do meio cai, ali nascem vários e vários outros girassóis. São as sementes do girassol. Que você seja como o girassol, que essa semente que está aí no centro, dentro de você, vá, se espalhe por outras pessoas, amém? Não fique só em você. Que você pegue isso e espalhe, e fale, e deixe Deus te usar naquilo que você tem, naquele dom, naquele talento, naquele modo de ser. Às vezes você pode pensar assim, eu não sei falar, eu não sei, mas com o teu testemunho de vida, com o teu exemplo de crente, com o teu exemplo, você alcança outras pessoas, amém? Vamos orar então. Senhor, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua perfeita e agradável palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia, Pai. Que o Senhor venha estar manifestando em o nome do Senhor Jesus, em cada vida, para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor venha estar frutificando essa semente que foi lançada aqui hoje, Pai. Que essa semente venha, Senhor, cair em boa terra, que ela venha crescer, que ela venha dar ramos, dar frutos e alcançar outros para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Porque está muito perto a sua volta e o nosso galardão está aí preparado, que o Senhor já nos preparou, Pai. E tudo isso nós iremos apresentar a Ti naquele dia. Eu creio, Senhor, que vidas o Senhor está despertando neste tempo para proclamar a boa semente que é a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é perfeita e agradável, que é pura, que é santa, que nos fala, que nos alegra. Senhor, o Senhor vai alcançar e despertar muitas e muitas vidas, Pai, que estão, Senhor, em adorando a outros deuses, que estão, Senhor, fazendo coisas que não te agradam, que estão, Senhor, dando ouvidos à fofoca, dando ouvidos a diz que me diz, que estão, Senhor, se deixando ser usadas pelo inimigo, Senhor. Que esta boa semente, que é a Tua palavra, venha a esses ouvidos e os liberte de todo mal, e os liberte de tudo que eles têm feito de errado até aqui, Senhor. Que daqui para frente, Senhor, uma nova história, que o Senhor esteja virando esta página, Pai, desta vida, Pai, que até ontem estava agradando ao inimigo. E agora o Senhor diz para você que Ele vira a página para você escrever tudo de novo. Tudo de novo. Que você venha ser um canal de bênção, que você venha ser aquele que frutifica, não aquele que espalha contenda, não aquele que gera contenda. Amém? Em nome de Jesus, Pai amado, eu te agradeço pela Tua perfeita palavra, Pai, e por cada vida, Pai, que nesse dia aceita o Teu nome, que nesse dia se rende a Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai.
Amém? Você que quer aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou fazer uma oração aqui. E você vai citar o teu nome. E o Senhor vai estar escrevendo o teu nome no livro da vida, tá bom? Os anjos do Senhor, neste momento, fazem festa no céu por você estar se entregando ao Senhor, por você estar aceitando ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor Jesus, Pai, agora, Senhor, essa pessoa que está entregando a sua vida ao Senhor, Pai, vai tocando, vai libertando. Escreve, Senhor, agora o nome dessa pessoa no livro da vida, que você fale assim: eu vou falar o meu nome, você fala o seu. Eu, Castilene, me rendo a Ti, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que o Senhor, daqui para frente, dirija a minha vida e eu quero viver a Tua vontade, eu quero viver o teu propósito, tudo aquilo que o Senhor escreveu para mim. Eu quero me render a Ti. Eu quero sair de lugares aonde não são para mim. Eu quero sair de rodas, de mesas, de amizades que não me levam ao caminho do Senhor. Eu quero andar, quero viver nos caminhos do Senhor. Amém? E neste momento o Senhor Jesus escreveu o teu nome no livro da vida. Os anjos fizeram festa no céu por você. Amém? E que você procure uma casa de oração, uma igreja que ensine a Bíblia Sagrada, que ensine a verdade, tá? Que é a palavra de Deus. Eu não vou falar de placa de igreja, não. Eu vou falar para você ir buscar uma igreja que pregue a palavra. E Deus vai te levar num lugar certo, aonde você quiser. Que for perto da tua casa, pode ser longe, pode ser no outro lado da cidade, ou um lugar que você se sinta bem, que você vá ali congregar e confessar diante do altar que você aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E ali você vai congregar e conhecer mais da palavra do Senhor e conhecer mais daquilo que o Senhor tem para realizar na tua vida. Em nome de Jesus. E que de hoje em diante, de agora em diante, você não volte mais naqueles lugares que você ia, aqueles lugares lá, que você mesmo sabe aonde é, né? O Senhor cuida dos teus passos. O Senhor não vai mais deixar você ir a outros lugares, a lugares onde não é para você. Amém? Eu creio. O Senhor tocou em vidas aí, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos. Boa tarde, um bom dia. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a todos que assistiram aí, meus primas, Denise. Consigo ver aqui a Denise. A Rose, minha prima lá de Itajaí. Deus abençoe, Rose. A irmã Marli. Deus abençoe, irmã Marli. A Flavinha, minha sobrinha, Flávia. Deus abençoe, Flávia. Deus vai dar em providência nessa família, eu creio. Em nome de Jesus. A cura virá. Deus é fiel. É só um processo. Pode acreditar que o Senhor Jesus está trabalhando. Amém? Em nome de Jesus. Como Ele trabalhou na vida do Micaelzinho, do bebezinho lá. O Senhor fez um milagre, né, Fraguinha? Eu creio. O milagre virá. Em nome de Jesus. Vamos continuar orando e confiando na glória do Senhor, que será maior. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai realizar grandes coisas na nossa família. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. A Denise, minha prima, Denise Miranda, lá de Guaruva. Deus abençoe, Denise. Você é uma bênção na minha vida. Obrigada pelas orações, tá? A Marisa, a esposa do meu primo, minha prima do coração. Deus abençoe, Marisa.
são os que aparecem aqui pra mim e o André, meu esposo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e a todos que virão esse vídeo e serão alcançados para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Um bom dia, uma boa tarde. Os que moram em Paranaguá, eu quero deixar um convite para vocês aqui. Estamos em festa, Círculo de Oração, a camiseta da Semana Feminina, que linda. Estamos em festa aqui na De Vila Guarani. Vocês que são do Paranaguá são convidados a estarem ali hoje, 7h30 da noite, na Vila Guarani, Assembleia de Deus. Bem do ladinho do Pague Menos, quem não sabe onde fica. Fica do lado do supermercado Pague Menos, na quadra ali, do ladinho ali. Tá bom? Deus abençoe. Espero vocês lá. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde a todos.